pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, irmãos em Cristo? Aleluia, Jesus. Convido a todos a ir na palavra sagrada, nas Escrituras. Íamos todos no Velho Testamento, no livro de Esdras. Vamos abrir então o livro de Esdras. Glórias a Deus. O livro de Esdras. E vamos juntos ao capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. Esdras, capítulo 4, e o versículo 1 é o seguinte. Os que encontraram, digam amém. Esdras, capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha para o irmão do teu lado e diga para ele: tem um banquete de bênçãos sobre a palavra de Deus. Diga amém. Então se assente, se acomode e coma a palavra de Deus, porque ela é o alimento da nossa alma. Amém? Esdras capítulo 4, e nós vamos juntos a partir do versículo 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Versículo 4. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Diga amém. Vamos então para a glória de Deus fazer nossa oração sobre esses 4 versículos. Depois nós vamos explicar o que está ocorrendo aqui, para todos saberem o que está acontecendo. Senhor Deus, eis aqui a pequena porção de 4 versículos do capítulo 4 do livro de Esdras, lido para a tua glória, em nome de Jesus. Que venha, Senhor, mais uma vez eu te peço, o discernimento para o pregador, trazer a mensagem pelo teu Espírito Santo, e que venha teu Espírito testificar no ouvido e no coração daqueles que ouvirão a tua palavra, em nome de teu Filho Jesus. Amém, meus irmãos em Cristo? Vou explicar um pouquinho só o que está ocorrendo aqui, bem rapidinho. Este aqui é um momento em que, após muitos anos e anos de cativeiro, vocês sabem que Israel foi levado cativo. Até houve uma profecia a respeito disso: o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, né? Isaías profetizou desse jeito: meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E foram levados cativos, e ficaram mais de 70 anos no cativeiro da Babilônia, 70 anos para ser exato, né? Conforme a profecia do Senhor. E até eles retornarem passou um pouquinho, né? Porque aqui é um momento que eles estão retornando, porque o povo de Israel recebe a autorização do rei atual, naquela ocasião, para retornar à sua terra e reconstruir o templo ao Senhor, né? Reconstruir, porque ele tinha sido saqueado, tombado, anos atrás, por Nabucodonosor, quando o Império Babilônico invadiu, enfim, né? Tudo isso era porque o povo de Israel vivia em desobediência. Você vê muita casa de cristãos aí, de crentes derrubada, saqueada. Você vê famílias aí acontecendo 1000 coisas, porque eles estão em desobediência, porque assim andava o povo de Israel. E aí então Deus permitiu que eles fossem tomados, que eles fossem saqueados, porque na verdade não é que Deus vinga, Deus castiga. Na verdade, se nós não entendemos ainda, desde o início o inimigo tomou o direito, porque Deus criou o ser humano sua imagem e semelhança, e deu a eles o livre-arbítrio, né? O poder de decisão. E eles decidiram a desobedecer a Deus,
no único mandamento que Deus havia ordenado a eles. E quando eles fazem isso, porque ouviram, deram preferência à voz da serpente, eles passaram a ser dominados por aquele que os fez pecar. Então todos que nasceram de Eva, nascem debaixo do jugo da escravidão de Satanás, da antiga serpente. Então, por isso que o mundo inteiro jaz no maligno, amém? Resumindo, obviamente, né? Isso é a história da humanidade, referente à sua criação, e por que você vê hoje esse mundo da forma que está. E o que é pior? Vai piorar, né? Não vai ficar do jeito que está, não, vai piorar. E vai piorar. Não se iluda que ele não vai melhorar, ele vai piorar. Tanto é que o Senhor fala: meu justo no final dos tempos viverá pela fé. E a fé só vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, né? Então, no nome de Jesus, temos que entender isso, amados. O povo estava em desobediência, foi levado cativo. Então, as suas terras foram tomadas, invadidas por povos estrangeiros, e a capital, Jerusalém, totalmente derrubada, seus muros derrubados, o templo totalmente destruído, enfim. E aí eles recebem autorização, mas nem todos querem voltar. Mesmo depois do cativeiro, depois que um outro rei tomou o império que os escravizava, né? Eles preferiram ficar lá do que, ao invés de voltar para uma Israel pobre e destruída. Vieram poucos na volta, e esses poucos vieram inclusive com condições de reconstruir, porque o novo rei que assumiu, esse rei foi tocado por Deus, mesmo sendo um rei ímpio. Ele pegou um respeito, um temor muito grande pelo Deus de Israel, e liberou que o povo de Israel voltasse para reconstruir Jerusalém. Então esse homem reconhecia que tudo que ele tinha era de Deus, do Deus vivo de Israel. Então ele falou, esse homem se converteu, era um rei que, por ninguém pareça, se converteu ao Deus de Israel. E ele então ordena que o povo do império dele dê ouro e prata, como foi lá no Egito, para que o povo de Israel voltasse para Israel, e ali então edificasse Jerusalém de novo. Então o que aconteceu? O texto que nós lemos está acontecendo exatamente isso. Contudo, os adversários, os povos estrangeiros que estavam morando ao redor de Jerusalém, souberam que eles estavam voltando e que iam reconstruir. Eles não queriam que isso acontecesse, mas como era uma ordem do rei, e eles estavam ali por debaixo da autoridade do rei, do império, então eles também ficaram meio temorosos. Então tinham que agir astutamente, e isso é fácil para o diabo, porque ele é astuto. Então eles se fingiram de amigos, dizendo que ia ajudá-los na reconstrução, mas aquela ajuda não foi aceita. Os chefes de cabeças de famílias que haviam voltado, eles não aceitaram. Zorobabel, Jesua e outros não aceitaram a ajuda daquele povo estrangeiro. Então eles ficaram sem saber o que fazer, né? Contudo, se você olhar mais para frente, nós vamos perceber que no versículo de número, deixa eu ver aqui, 5, que eu não li, vamos ler o versículo 5, amados. 4 de Êxodo, versículo 5, né? Você vê que no versículo 4, então as gentes, ou seja, o povo das terras vizinhas ali, tentaram desanimar o povo de Judá, inquietando no edificar. Ou seja, enquanto eles estavam buscando ali, eles estavam comprando material, se juntando material para construir, eles ficavam ao redor deles ali, tentando minar o entendimento deles, tentando minar eles no ânimo, para que eles parassem de construir. Veja o versículo 5. Alugaram, como eles viram que não conseguiam ajudar, eles quiseram então atrapalhar. Só que a ajuda deles na verdade era uma mentira. Eles iam na verdade tentar boicotar a construção. E como eles não conseguiram fazer isso, então eles ficavam lançando palavras. E no versículo 5, como eles viram que realmente não tinha jeito, começaram a pagar por aqueles que Judá pagava, que Judá contratou pessoas, né, para ajudar ali, do próprio povo. Então alguns do próprio povo de Israel foi pago para atrapalhar a construção. Então eles alugaram conselheiros para ficar, na verdade, frustrando os planos de construção do templo. E essa frustração veio, concretizou-se, e eles ficaram 16 anos
parado na obra, justamente por causa dessas setas. Veja o versículo 5. Alugaram contra eles conselheiros, para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario. Ou seja, essa frustração, esse impedimento, foram 16 anos. Se você estudar a teologia, você vai descobrir que o período de um rei para o outro foi 16 anos. Então eles pararam a construção durante 16 anos, por causa justamente do que ouviam, dos conselhos, do desânimo que vinham sobre eles, para que eles continuassem edificando. Então, Deus me deu aqui, na verdade, 3 passagens para a mensagem de hoje. Uma delas é essa aí, nós vamos voltar nela depois. Eu só queria que vocês entendessem o que ocorria aqui, ou por que nós lemos esses 5 versículos. Não adianta a gente ler se não estiver sabendo o que estamos lendo. Então agora você sabe o porquê você leu então Esdras e o que estava ocorrendo desses versículos 1 ao 5. Amém ou não amém? O moral da história é você entender que eles voltaram com a bênção para construir, mas houve um projeto do inimigo que conseguiu armar com a sua astúcia meios que barrassem a construção por 16 anos. Vamos a outra passagem que Deus depois vai nos colocar na mensagem dessa noite, amém? Eu vou levá-los em nome de Jesus a 2 Reis, livro de 2 Reis. Você está em Esdras, você volta até você encontrar o livro de 2 Reis, e nós vamos juntos no capítulo 18. Nós vamos voltar a falar de Esdras, viu? Não parou aí. Apenas demos uma pausa, porque Deus me deu 3 exemplos dentro de uma só mensagem, ocorridos com o povo de Israel. Você não pode se esquecer que o que ocorria com Israel ocorre com Israel de hoje. O Israel do Velho Testamento ocorria no plano literal, né? no plano físico. E o que ocorre hoje com Israel da nova aliança, que são os cristãos, você crê? Você é o novo Israel de Deus? Quantos creem que você é Israel de Deus da nova aliança? Faça assim, para vergonha de Satanás. Então você está se identificando como o novo Israel de Deus, né? Então o que acontecia com aquele povo, vai acontecer com o Israel de hoje. Já está acontecendo, só que de uma forma espiritual. É mais difícil identificar ainda, né, amados? Então presta bem atenção. Nós vamos para outro exemplo, para entrarmos na mensagem de hoje ainda. 2 Reis, capítulo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler o versículo 1 ao 4, depois vamos pular para o 13, depois para o 28. Vamos ler bastante agora, está preparado? Então presta bem atenção. Capítulo 18, versículo 1. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Nessa ocasião, para quem não sabe, está dividido as tribos. O reino de Israel está dividido em 2 reinos. Amém, igreja? O reino norte e o reino sul, tá bom? Um deles é o reino de Judá, e o outro é o reino de Israel com 10 tribos. O de Judá está com 2 tribos, Benjamim e Judá. Amém? Então, continuando aqui agora. Então, aqui vai falar, para marcar a época que está acontecendo isso, vai falar também quem reinava sobre Israel. Então, a igreja está compreendendo qual é a leitura. Amém? No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Olha aí, então, você vê que Israel está dividido em 2 reinos aí, certo? Amém, igreja? Então vamos seguir. Versículo 2: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. O versículo 4, Ezequias, isso, tá bom? Está falando do reinado de Ezequias, rei de Judá, que é ele que governava a capital, que era Jerusalém. Para quem não sabe, Jerusalém também era chamada cidade de Davi, tá bom? Versículo 3, fez ele que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai, porque ele é descendente de Davi, todos de Judá eram descendentes, amém? Então, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel
lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã, perdão. Então, espera um pouquinho aí, eu quero que vocês entendam o que está ocorrendo. Os reis de Judá, antes de Ezequias, eram todos os reis que se misturaram com a idolatria, fizeram o que era mal perante ao Senhor. Depois de Davi, esse rei de Judá agradou ao Senhor, tanto é que ele derrubou tudo que os outros reis construíram. Ele foi lá, derrubou os postes ídolos, o lugar de idolatria. Ele foi lá, ele arrebentou com tudo. Ele falou: o que é isso? Ele tomou essa consciência, porque era um ungido de Deus, para que Deus honrasse a palavra dada a Davi. Então esse rei aqui estava segundo a vontade de Deus. Ele era um rei que agradava o Senhor. Depois de tantos, que olha como estava Israel, hein? Olha como estava Judá. As duas tribos, os dois reinos, totalmente contaminados com a idolatria. A igreja está compreendendo? Vamos rapidamente ao versículo 13, para não ficar cansativo. É importante você entender o que está sendo dito. O versículo 13 diz: no ano 14º do rei Ezequias, então aqui já fazia 14 anos que ele reinava, né? Subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Para um pouquinho. Então aqui, amados, já vai acontecer o seguinte. Aqui o Senaqueribe é uma nação que está tentando se tornar um império. Esses assírios estão querendo se tornar um império, então eles estão tomando nações, e eles então começam a invadir as cidades pequenas que circunvizinhavam Israel, ou seja, Jerusalém. Começaram a tomar pequenas cidades, e chegou ao conhecimento do rei Ezequias que algumas cidades já tinham sido invadidas. Ele então rasga as suas vestes e manda carta, mensagem para tentar fazer com que aquele rei não viesse invadir ali, enfim. Mas aquele rei não se conforma e ele quer tomar Jerusalém. Ele então cerca Jerusalém. Aquele rei manda um mensageiro dar uma oportunidade de Jerusalém se entregar. Ele consegue cercar Jerusalém, sitia Jerusalém e manda que um de seus mensageiros fique aos gritos por lá de fora, que Jerusalém estava cercada com as suas muralhas, fecharam suas muralhas, ninguém entrava, ninguém saía. Era um exército poderoso de Israel nessa ocasião aqui, amém, igreja? Mas só que agora a Síria decidiu invadir, então fica aos gritos ali e falando no idioma do povo de hebreus, falando em hebreus com ele, em hebraico, fala na língua dos judeus, e falando e ofendendo e desafiando e afrontando ao rei Ezequias e ao povo de Israel e consequentemente ao Deus vivo. Vamos ver o que aconteceu aqui? Eu quero convidar todos no versículo 28. Então Rabizaque, para quem não sabe, é o mensageiro do rei Senaqueribe, amém? Então Rabizaque se pôs em pé e clamava em alta voz em judaico, dizendo: ouve as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o meu rei: não vos engane Ezequias, o vosso rei, porque não vos poderá ele livrar das mãos do meu rei, nem tampouco faça Ezequias que vocês confiem no Senhor. Aí esse Senhor, na sua Bíblia está com letra maiúscula, ele está falando do Deus de Israel. Olha que desafio, hein? Olha só que afronta a boca de um ímpio chamando o nosso Deus de Senhor. Então não pense que ele não deixe de convencer vocês dizendo que o Senhor vai livrar vocês. Então ele vai dizer assim, olha aí mentindo, agora ele vai mentir: o Senhor certamente o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ou seja, ele está dizendo: não deixe Ezequias convencer vocês disso. Não deis ouvido, versículo 31, a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, e cada um da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Para um pouquinho aí, amado. Eu quero que você entenda que eles estão sitiados, já há vários dias sem alimento, está cessando o alimento, a água está acabando, eles tinham que sair para buscar essas coisas todas. Então já começou a entrar em desespero. E aí então o Rabizaque, a Síria aproveita do cerco que fizeram e começa então a ofender e a tentar convencer o povo a não seguir o rei Ezequias.
Vamos ver o que acontece aqui, versículo 32. Amém, igreja? Então ele está dizendo no 31: não ouçam ele e façam vocês as pazes comigo, desde que eu governe vocês em vez de Ezequias. Olha o que ele vai falar aqui, versículo 32: até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. É o diabo, né, amados? Ele faz isso toda hora com as pessoas que estão dentro da igreja, oferecendo. Por isso que você, às vezes, fica triste em ver alguém voltando para o mundo, porque o diabo também ofereceu para ele, bem no momento que ele está necessitado, porque Israel, essa hora, no caso aqui, Judá, em Jerusalém, estava carente, estava assustado, estava oprimido, estava cercado. Amém, igreja? Então o diabo faz exatamente isso aqui, ó. Vamos tentar entender. Então ele está oferecendo, ó, vou levar vocês para uma outra terra igual essa aqui, pois lá também tem as mesmas coisas, né? Versículo final, ali no finalzinho do 32: não deis ouvido a Ezequias, porque ele vos engana, dizendo que o Senhor vos livrará. Veja o 33, aonde ele errou aqui, ó. Até aqui tudo bem, né? Ele está ofendendo a homens, agora aqui vai mexer com Deus vivo. Versículo 33: acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Aonde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Ele então começa a citar as terras, povos que eles tomaram. Amém, igreja? Aonde estão os deuses de Sefarvaim? Olha ele citando outros povos, de Rena, de Iva. Acaso livraram eles, os deuses deles, né, a Samaria das minhas mãos? Quais são todos dentre esses deuses, todos esses países, que livraram as suas terras das minhas mãos, para que o Senhor, agora ele fala do Senhor de novo, ó, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Ei, agora ele acabou de cometer um grande erro, né? Mexeu com Deus de Israel, coitadinho, né, amados? Então vou explicar rapidamente. Então você está vendo que nessa hora houve uma grande vitória do povo de Judá. Novamente Judá voltaria a ter um rei temente a Deus. Novamente Judá estava voltando a ter um rei temente a Deus. E logo então se enfureceu o inimigo. Amém? Vamos numa outra passagem. Não se esqueçam, vamos voltar em Esdras, vamos voltar em 2 Reis também, para fechar a nossa mensagem dessa noite, para trazer ela para os nossos dias. Amém, igreja? Vai prestando atenção. Falamos de Esdras, agora estamos falando de 2 Reis. Eu convido a todos a irem em 1 Samuel. Volta mais um pouco ainda. Está em 2 Reis, vamos voltar lá em 1 Samuel. Você voltando, você vai encontrar outros livros já, 2 Samuel, e obviamente depois você encontra no 1 Samuel, e eu convido a você a abrir no capítulo 17. Aleluia, Jesus. Capítulo 17. Vamos ler, em nome de Jesus, do versículo 1 a seguir. 1 Samuel 17, encontraram? Nós vamos do 1 ao 11, tá? Do 1 ao 11. Ajuntaram os filisteus suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, com Éfes-Damim. Versículo 2: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas do outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Versículo 4: então saiu do arraial dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Para quem não sabe, trazido isso aí para o nosso conhecimento de altura, 2,96 m aproximadamente. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Aproximadamente o que ele carregava de armadura era 57 quilos, mais ou menos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. Versículo 7:
A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre de vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém, meus irmãos? Vamos lá, um detalhe muito importante. Deixa eu explicar rapidamente que você sabe o que está ocorrendo aqui, né, amados? Em primeiro lugar, é muito importante você entender que nessa passagem Israel acabara de ter uma vitória grande. Havia acabado de vencer dias atrás os amalequitas, e essa notícia esparramou-se por todo o Oriente. Então eles estavam muito motivados e animados para enfrentar os filisteus. Tinham acabado de receber uma grande vitória, estavam todos empolgados e animados. E aí então eles se preparam para encarar os filisteus e derrotá-los com um ânimo enorme. Mas aí vem a surpresa, o fator surpresa, o qual eles não esperavam, que é justamente um homem desafiou um homem só de Israel ao invés da peleja. E isso, entre povos, numa guerra, um duelo, era tão precioso quanto uma batalha. E quando alguém desafiava um duelo, se o outro aceitasse, era desonroso para aquela nação. Então eles estavam numa situação totalmente constrangedora e afrontados. Então eles teriam que levantar um homem, nem que depois eles guerreassem, mas eles teriam que levantar um homem para aquele duelo. E aí o inimigo então travou um propósito do duelo: se eles me derrotar, nós serviremos vocês. Agora, se eu derrotar o homem de vocês, vocês vão servir a nós. Está aí então o desafio lançado. Então, amados, nas 3 situações que você leu agora, Esdras, lembra qual é? Amém, igreja? Esdras, amém? 2 Reis, amém? E agora 1 Samuel. Nas 3 situações, o povo de Deus acabara de ser abençoado. Vamos rever? Amém? Presta atenção, isso aqui é uma pregação profunda. Ela é teológica, mas ela tem um profundo sentido, que eu só depois que Deus me passa, eu falo: Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Homem nenhum tem condições de fazer isso. Presta bem atenção, amados, que coisa tremenda. Na primeira leitura que nós fizemos, o povo acabara de receber uma grande bênção. Cessara o período da profecia do cativeiro. Amém ou não amém? Acabara. E eles acabam tendo um rei convertido, um rei do império, convertido ao Deus vivo. E ele então decide, ele não vai estar convertido abertamente, mas ele tem um carinho grande por Israel, a tal ponto de falar: não, voltem para a terra de vocês. Quem quiser pode chamar. Ô Esdras, levanta quem você quiser, quantos você quiser, volte lá para construir Jerusalém de novo, levantar o templo ao Senhor, porque ele é digno de ser cultuado pelo seu povo. Olha só. E ordeno em decreto que todos os meus povos, meus súditos, dêem a vocês ouro e prata, para vocês voltarem e ir lá construir. Se quiserem, manter um exército com vocês. Olha só, amém, igreja? Aí o que acontece? Acabaram de ser abençoados. Acabaram. Então, um detalhe importante: o povo de Israel recebe até ouro e prata, além do cessar do cativeiro. É uma bênção, não é? Então, bênção 1. Vamos para a bênção 2, na outra etapa, no livro de 2 Reis. Naquela ocasião que eu li sobre o cercado estava Jerusalém pelo povo, né, da Síria. Vamos ver o que aconteceu aqui. Depois de tantos reis corruptos, desobedientes ao Deus vivo, Judá agora voltara a ter um primeiro rei, depois de tanto tempo, que realmente era temente a Deus. E com certeza
voltaria a nação ser abençoada, porque havia um rei que mandou destruir todos os altares de Baal, mandou destruir tudo que era de idolatria, ele ordenou tudo contrário dos outros reis. Então era um momento de alegria, porque Israel voltaria a ser protegido do Deus vivo. Diga amém? Estava numa bênção ou não estava? A bênção de Esdras, o retorno, um rei que manda todo mundo voltar e dá dinheiro para eles voltarem, oferece até apoio militar. Aí se aceitaram ou não é outra explicação. Quero que você entenda as bênçãos. O segundo, está naquele momento ali, todo o Israel sendo abençoado com um novo, Israel não, Jerusalém no caso, era Judá. Judá, a tribo, o segundo reino, estava sendo abençoado com a volta de um rei segundo o coração de Deus de novo. Um homem que realmente agradaria o Senhor. Ezequias, amém ou amém? Então estava prestes Judá, aquela tribo, de ser abençoada. Vamos para o terceiro exemplo que nós acabamos de ler agora. Israel acaba de ter uma grande vitória sobre os amalequitas. O ânimo deles é tremendo, estão felizes da vida, dispostos a enfrentar, estão num momento de êxtase, de alegria, porque vão acabar de ter uma vitória enorme contra os amalequitas, e agora pegar os filisteus é moleza para eles. Amém, igreja? É vitória, o povo está debaixo da graça. 3 momentos tremendos, e nas 3 situações o inimigo os afronta de diversas maneiras. No primeiro caso, o inimigo tenta se aproximar de bonzinho, de amiguinho, e não conseguindo, usa aqueles que estão no meio do povo e seduz eles com pagamento, com corrupção, para que eles desanimassem os que estavam animados a construírem. E aquele desânimo veio e pararam 16 anos. Você compreendeu, igreja? O segundo, o inimigo, o primeiro caso que eu me lembro de Esdras, na reconstrução. O segundo, volta a falar, Israel cercado, Jerusalém cercado, né? Já contamos. O inimigo percebe que a fé daquele rei, Ezequias, era intocável. Aquele rei era um homem sério, e tentou então fazer o quê? Tentou destruir a base daquele homem, a fé. O inimigo cercou a Jerusalém e começou a afrontar com palavras, tentando jogar o povo contra o rei, o único rei, depois de muitos anos, abençoado. A igreja está compreendendo? Então o inimigo não se conforma de você estar sendo abençoado. Se você não está entendendo, na terceira situação, qual é a terceira situação? Acabei de falar de Davi, né? Davi, diante do Golias, ainda não estava falando de Davi, mas aquela situação afrontada. Então você percebe que acabaram de ter uma grande vitória, uma grande batalha, e aí então o que acontece? Eles vão estar ali todos animados para enfrentar os filisteus. Então o diabo astutamente usa uma prerrogativa de guerra, que é justamente alguém desafiar para um duelo que era perdido com certeza, porque ninguém esperava que no meio dos filisteus havia um homem daquele tamanho, com tão poderio de destruição como ele tinha. Não haveria ninguém em Israel capaz de enfrentar o povo, o gigante. Eles mudaram a estratégia e usando de um artifício que poderia ser usado em guerra, que é desafiar para um duelo primeiro. E ali então, o que acontece? O inimigo então arma astutamente uma forma de tirar a bênção do povo de Deus. Nas 3 situações citadas, glórias a Deus que predominou o povo de Deus. Diga glórias a Deus. Diga contra a igreja de Jesus. As portas do inferno nunca prevalecerão. Diga amém. Mas é a igreja de Jesus, viu? Não é contra a religião não, viu? É a igreja de Jesus. Nas 3 situações o povo predominou, porque eles optaram em dar lado para o Senhor, para Deus, mesmo ainda que houvesse um pequeno momento de abatimento. Eles ficaram abatidos. Vocês acham que quando aquele momento, tudo bem que no primeiro caso ficou 16 anos abatidos, 16 anos, depois nós vamos falar sobre isso, mas eles tiveram abatimentos, mas não desanimaram. Eles perseveraram em acreditar no Senhor quando foram alertados para isso. Então, se você não está atento, presta bem atenção que Deus está falando com você essa noite. Amém, igreja? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Igreja,
para fazer a igreja de Cristo entender os mistérios que acontecem no mundo espiritual, é necessário que você conheça a verdade. E a verdade é que o inimigo o tempo todo anda em derredor, procurando a quem tragar. Se você pensa que o inimigo está sossegado porque você se evangelizou, ou porque você batizou-se, se prepara que agora que ele vai querer te atacar mais ainda. É agora que você, que é como se estivesse mexendo no ninho de vespas. Só que você está protegido. Você não está pondo a mão lá. Você está com o Senhor em tua frente. Amém? Se você continuar confiando no Senhor, Ele vai honrar a tua fé. Agora é a hora de mostrar que você não é apenas um ouvinte, mas um praticante do que você ouve. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, diz que em tudo somos atribulados. Amém ou não amém? Porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Diga glórias a Deus. A igreja está começando a entender porque Deus está mandando fazer essa mensagem. Amém? Hoje é um culto de libertação e o inimigo está em derredor, procurando a quem destruir. Você tem que ficar muito atento, porque o mundo espiritual é muito mais real do que esse que você vê. Então Deus quer abrir os seus olhos espirituais, para que você não caia nas astutas ciladas do inimigo. Em nome de Jesus. No primeiro exemplo, falando de abatimento, o abatimento durou 16 anos, até que Deus proveu, quando Deus viu que eles iam cair cada vez mais em desânimo, Deus levantou 2 profetas, Zacarias e, vamos ver aqui em nome de Jesus, eu convido a vocês todos a ir lá em Esdras de novo, no capítulo 5, e o versículo 1 e 2, Zacarias e Ageu, ou Ageu e Zacarias, são os 2 profetas levantados por Deus, para chacoalhar o povo de Israel. Deus está usando esse profeta aqui para chacoalhar você hoje? Tem alguém desanimado em nosso meio. Talvez tenha alguém que não está há 16 anos, mas está há 16 horas, há 16 minutos, há 16 meses, há 16 dias. Parou tudo porque algo do inimigo desanimou você. O inimigo agiu, trouxe até amiguinhos, entre aspas, para dizer: não, eu estou indo para a igreja com você agora porque quero servir o mesmo Deus que você serve. Você não fala isso para ele, viu, igreja? Mas guarda para você, a salvação é individual. Repita para você mesmo: salvação é individual. O diabo vai tentar de todas as formas fazer você falar: olha, não tem ninguém com você para a igreja, está vendo? Ou você é sozinha, aquela veio sozinha, desde pequenininha. O primeiro fruto já batizou domingo agora. Batizou agora domingo? Não. Então no outro, né? Outro, mas o primeiro fruto já é a irmãzinha. Daqui a pouco está a família toda. Ela não ficou dando lado para o diabo, ouvindo a conversinha dele. E muitos aqui também, cuidado, porque o inimigo vai começar a soprar. Ah, você vai sozinha para a igreja? Você vai sozinho para a igreja? Para! Aí, ó, não estão nem aí com você. Primeiro que a salvação é individual. É individual, amém? Então o inimigo vai usar de artimanhas. Se você não se lembra de Esdras, já esqueceu Esdras? Oh, nós queremos ajudar vocês a construir. Oh, você vai para a igreja, eu vou com você. Começa a ir para a igreja para você ver o que acontece. O diabo vai preparar alguém para tentar ir com você, para desanimar você. Quantos você conhece que depois que você começa a ir para a igreja, vou com você também. Você não vai dizer para ele: não vem comigo não, vem comigo. Você vai ter na sua consciência que a salvação é individual. Amém? A igreja começou a perceber que acontecia, aquele povo acontece também. Pode observar, amados. Basta você observar. Só não enxerga quem é cego mesmo. Basta você começar a se mobilizar. Começa o diabo a trabalhar. Ele começa a prover pessoas que você mais gosta. Os mais próximos de você começam a ser pedra de tropeço, se você não vigiar. Eles não aceitaram. Não, você não precisa construir comigo não. Você pode dizer: olha, com prazer, você vai comigo para a igreja. Só que, olha, eu não vou me prender a você não. Eu tenho horário para falar, eu tenho, enfim, amém? Então vigia, o diabo é astuto. Essa é a primeira comparação. Igreja de Jesus. Esse povo ficou dando lado. O diabo viu que não conseguiu ir junto com eles e construir, providenciou então pessoas que foram pagas
corrompidas para bloquear. O dia inteiro falando na cabeça deles ali. De vez em quando vai alguém na tua casa, fica na tua cabeça. Vai. De vez em quando alguém liga para você, fica mandando mensagem negativa. Fica. O diabo não mudou, amados. Não se esqueça que a estratégia dele é a mesma. Se você não está atento à palavra, esteja. Porque Deus está tentando te livrar de algo. Então o que acontece? Esses aqui ouviram, parou 16 anos. Eles tinham a bênção na mão, tinham recursos, era só levantar o templo. Mas ficaram dando ouvidos. E eu não faço, não. Se você levantar isso aí, olha, eu estou ouvindo falar que vão vir destruir. Cada parede que você levantar vai vir destruir. Eles vão vir destruir. E que adianta vocês reformar a cidade sem muro? Não adianta. Para quê? Uma cidade sem proteção nenhuma. Olha só. Ficaram na cabeça. Então eles ficaram 16 anos naquela. Será? E aí o que aconteceu? 16 anos pararam a obra. E Deus então em Esdras capítulo 5 levanta um profeta. Diga glórias a Deus. Deus está mandando falar um profeta falar com você hoje aqui. E esse profeta então diz para eles no capítulo 5: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Tiel, e Jesua, filho de Josa, agora um monte de nome aqui, e começaram a edificar a casa de Deus, depois de 16 anos, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudaram. Amém? Depois de um chacoalhão, eles voltaram a construir, mas 16 anos depois. A igreja compreendeu? Então vamos lá. Segundo exemplo. Se você não se lembra, estamos agora falando de 2 Reis, cercado Israel. O povo ficou abatido com aquelas palavras daquele mensageiro. Oh, não confia nisso aqui não. Mas o abatimento deles não durou muito. Sabe por que não durou muito? Porque o rei, que Deus se agradou dele, que é Ezequias, ele não se conformou com aquelas palavras e nem ficou ali tentando se justificar. Ô povo, não fica ouvindo esse homem não. Ele simplesmente falou assim: ah é? Você vai me desafiar? Você acabou de falar mal do meu Deus agora? Pera aí. Foi lá para o templo. Profeta, vamos comigo para o templo. Chegou lá e rasgou as vestes. Diga glórias a Deus. Aí ele começa a chorar. Senhor, lá é o lugar de ele chorar. Amém? Se o inimigo está te afrontando de uma forma que tudo parece que vai dar errado, você fala: peraí que eu já sei onde eu vou. Vai para os pés do Senhor. Ele foi lá, rasgou as vestes, se humilhou perante o Deus vivo e falou: Senhor, eu sei que o que ele está falando tudo é verdade a respeito das terras que eles invadiram. Agora, aquelas nações não tinham um Deus vivo, eram deuses que não eram deuses coisa nenhuma, feito por mãos de homens. Agora o Deus dessa nação aqui é o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. E para que eles saibam que estão ofendendo ao Senhor, e não a mim, a essa nação, e sim ao Senhor, mostra a tua glória, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos essa causa, porque se eles ofenderam ao Senhor. Então, enfim, essa foi a oração que ele fez. O que acontece? O profeta recebe a orientação de Deus e fala: Ezequias, Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração. Escreve uma carta para mandar para aquele mensageiro. Quer ouvir a carta? Vá, por favor, em 2 Reis, capítulo 19. Enquanto você procura 2 Reis 19, olha um para o teu irmão do lado e fala: tem uma carta escrita para o inimigo a teu favor. Você crê, igreja? Você crê que tem uma carta escrita? Ó, a carta aqui, ó. Aqui a carta aqui, igreja. Ó a carta que Deus escreveu para você aqui. Igreja, olha aqui, ó. Você crê nessa carta? 2 Reis, capítulo 19. Olha a oração de Ezequias, capítulo 19, versículo 16. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abra, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram outras nações, as suas terras, e lançaram fogos aos deuses deles, porque deuses não eram, senão obras das mãos de homens, madeira, pedra. Por isso os destruíram.
Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Então, veja aqui, versículo 20. Então Isaías, aí é o profeta, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes? E de quem blasfemastes? E contra quem alçaste essa voz arrogante? Erguendo os teus olhos, foi contra o Santo de Israel. Veja o versículo 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Versículo 32. Para quem não está sabendo, esse é o recado de Deus para aquele rei lá que ofendeu o rei Ezequias e ofendeu um Deus vivo. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, versículo 32: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde veio, por esse caminho voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a defenderei, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Diga glórias a Deus. Não vai nem falar o que aconteceu, né, igreja? Coitadinho do inimigo, né? Então, se você está em espírito, trazendo isso para os nossos dias de hoje, amado, acaso você já foi afrontado por inimigo alguma vez? Logo depois de uma bênção recebida? Cuidado, depois de uma bênção recebida, o que ele mais faz é querer afrontar. Cadê a irmã? Está na salinha, a pena que está lá, ela não pode testificar. Mas eu conversando em particular com a irmã Cléria, se você sabe que nós estamos inclusive pedindo ajuda, né, a respeito da irmãzinha dela, que está com o marido, que é o cunhado da Cléria, no hospital, em coma, devido a um acidente grave em que o carona da moto morreu, e o marido está em coma. Eu pedi ajuda no grupo, não sei se os irmãos perceberam, né? Ela está precisando de leite e de fralda para o bebezinho dela, que ela está com um bebê e sem renda nenhuma. Leite e fralda. Eu pedi isso no curso. O que tem a ver com a mensagem? Tem tudo a ver. Para quem não sabe, eles acabaram de receber a visita de um pastor num dia, porque ela começou a ir numa igreja. Eles estavam envolvidos com coisas ocultas, para quem não sabe, porque a família dele vem de coisas ocultas, sem entrar em detalhes. E aí o que aconteceu? A mulher começou, por causa da oração da nossa irmã Cléria, começou a ir para uma igreja perto da casa dela, que é bem longe daqui, outro lado da cidade. E aí no dia seguinte da visita, pediu a visita do pastor em casa, o pastor de lá foi e convenceu-os de tirar toda a idolatria dentro de casa, os postes ídolos. Convenceu. E o marido meio assim, tudo bem, pode tirar. Tirou tudo. O pastor lá fez uma limpeza na casa. No dia seguinte, aconteceu o acidente. Olha como o inimigo é afrontador. Ele é afrontador. Então, depois de uma bênção, com certeza, o inimigo vai tentar atacar você. Então você deve se lembrar. Ou buscando a bênção, ou estando já na bênção, o inimigo não vai se conformar. Vai tentar fazer exatamente como eles fizeram. Acaso alguém de vocês tem percebido o mover do inimigo agindo perto de pessoas perto de vocês? Próximas a vocês? Ok? E quanto aos crentes que você conhece que desistiram de seus projetos com Deus por causa de aflições? Quantos? Uma coisa é certa: Deus nos alertou que teríamos aflições nesse mundo. Vá, por favor, em Salmo 34. Deus alertou a você? Não, igreja. Você está aqui iludido ou bem consciente de o que é ser cristão? Amém? Quantos estão conscientes? Erga as mãos. Que você entrou numa porta bem apertada. Amém? Está bem consciente disso? Alguém te iludiu aqui? Não, né? Você está entrando numa porta apertada. Mas diga para o irmão do teu lado: glórias a Deus. Esta é a porta da salvação.
Amém, igreja? Olha o que o Senhor Deus nos diz desde o Velho Testamento, no Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Diga glórias a Deus. João 16, 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16, 33: no mundo tereis aflições. Jesus que disse isso, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Diga glórias a Deus. Então, amados, quer um conselho de Deus? Você compreendeu a mensagem essa noite? Você compreendeu que na busca de Deus, mesmo recebendo vitórias, o inimigo não se conforma e vai tentar o tempo todo te afrontar? Você tem que estar preparado para isso, amém ou não amém? Nunca se esqueça de uma coisa, que aquele que te chamou é fiel para não te abandonar, e ele estará em sua frente em tudo. Aqueles 3 jovens, teria um monte de exemplos aqui, igreja. Aqueles 3 jovens não se prostraram perante a imagem que Nabucodonosor mandou fazer. O que acontece? Vocês não vão se prostrar? Vou mandar tocar de novo, toca de novo. Não se prostrar de novo, lança eles na fornalha. Olha, Senhor, você nem podia ter perdido tempo de tocar uma segunda vez, que nós não vamos entrar, não vamos nos prostrar. Nós não prostramos a nenhum outro, a não ser o Deus vivo. E se Ele quiser, o Deus que nós servimos, quiser que nós morramos, nós vamos morrer ali. Agora, se Ele quiser que nós vivamos, Ele vai entrar conosco ali dentro, e nós não vai acontecer nada conosco. Dito e feito. Entre os 3, só que lá dentro já está o Senhor. Tem 4, tem um quarto lá dentro, dizendo: fica tranquilo, eu estou com vocês aqui. Jesus estava lá. O que acontece? O rei lá de cima é obrigado a ver e dizer: não foram 3 que nós lançamos, mas eu vejo 4, e o quarto eu vejo parece filho de deuses. Ele chama eles para fora e se rende ao Deus vivo, porque era impossível escapar da fornalha. Só que eles falaram aquilo antes de entrar, porque para eles é como o apóstolo Paulo, o cristão verdadeiro, amados. Por isso que você não desanime, irmão ou irmã. Não fique triste e abatido quando você vê um crente, porque crente volta para trás, cristão só vai para frente. Amém, igreja? Amém. Crente volta para trás, cristão só vai para frente. Crente fica olhando o perigo que é o Egito vindo atrás. O cristão olha para o mar e fala: você vai abrir. Se você não abrir, eu vou andar por cima de você. Porque ele só vê o alvo dele, Jesus, na frente dele. Amém, igreja? Amém. Então, para a glória de Deus, cristãos, eu estou falando com cristãos essa noite. Quando você vê um crente desanimado, é porque é crente. E crente até o diabo é, amados. Ore por ele, que ele pode se transformar num cristão também. Mas cuidado, porque o inimigo pode usar ele para desanimar você. Então levanta a cabeça, que é do alto que vem a tua salvação. Amém, cristão? Então olha o conselho de Deus para essa noite. É o tema desta pregação, inclusive. O tema dessa mensagem é: ouça somente a voz de Deus. Olha para o irmão do outro lado, diga para ele: vamos só ouvir a voz de nosso Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Esse Deus pede que você vá lá em Isaías e abra a Bíblia Sagrada em Isaías 41, porque ele está dando um conselho para você em Isaías, depois no Salmo 91. Vamos em Isaías primeiro. Glórias a Deus. Você crê que Deus falou com você essa noite? Então Isaías 41, ele está dizendo para você assim, que você vai ouvir a voz dele. Então ouça a voz dele. Ele está dizendo para você, Isaías 41, 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, e faço isso com a minha destra, que é fiel. Diga amém. Glórias a Deus. Diga: envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra mim, porque aquele que cuida de mim é fiel para me guardar de todo mal. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Colocando-se em pé na leitura do Salmo 91. Coloque-se em pé, eu quero ler o Salmo 91 com você e de finalizar essa mensagem que foi de vitória para a sua vida. O Salmo 91 diz assim, versículo 14:
porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Você ouviu a voz de Deus essa noite? Mais uma vez, agora em vez de aplaudir, diga glórias a Deus! Glória a Deus! Aplauda o Senhor. Agora sim, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia. Jesus, aí está a sua palavra, aí está, Pai, Filho e Espírito Santo. Testifica no coração dos teus filhos essa noite a mensagem revelada, para que todos possam sair daqui revestidos do teu poder, Senhor. Nós não vamos olhar para as circunstâncias, não vamos olhar para as afrontas, vamos olhar para a tua palavra e dar ouvidos apenas para o teu Espírito Santo, Senhor. Confirma isso tudo no coração e na mente dos teus filhos, e que possam eles sair daqui edificados, fortalecidos, cheios da tua graça, cheios da tua unção, para vencer todo o mal que o inimigo tenta nos afrontar, em nome de Jesus. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Vou dirigir aqui aos amados irmãos que nos encontraram na internet. Querido irmão em Cristo, você ou irmã que nos achou no blog, ouviu a mensagem, sentiu no coração um desejo de fazer essa campanha, porém você está distante daqui, não está em Londrina e não está nesse momento com a gente. Mas como eu disse já, indico em todas as mensagens do blog, hoje a internet nos leva mundo afora. Então você pode nos encontrar a qualquer momento, pode entrar em contato com a gente. Se você quer fazer uma campanha dessa, que não há custo nenhum para você, a não ser parar para ouvir 7 semanas seguidas. A palavra que hoje foi pregada terá outro tema na outra semana, e assim sucessivamente. Para a glória de Deus, você vai ser abençoado. Mas para isso você precisa crer que Deus vai falar com você. Se você quer fazer essa campanha, não tenha folha, eu te envio ela. Entre em contato comigo no e-mail pessoal meu que está passando agora aí. Eu faço questão de te responder, te orientar como você faz essa campanha, anexando uma folha para você, e você imprime quantas folhas você quiser. Por quê? Porque para cada causa que você fizer uma campanha, é uma folha. Assim eu falo para os meus irmãos também aqui na igreja. Uma folha para uma campanha, para uma causa. Se tiver 2 causas, é para mim, para uma pessoa terceira, pegue 2 folhas. Mas são 2 causas para mim mesmo. Mesmo assim são 2 folhas, ou 3, ou 10. Quantas você precisar imprimir, você imprime. Aqui é quantas eles precisam, eles pegam. Por quê? Porque há uma agenda aqui embaixo, no finalzinho. Quando a folha chegar em tuas mãos, você vai entender que por isso tem que ser uma folha para cada campanha, para que você possa acompanhar a tua vitória em cada causa. Amém? Então entre em contato comigo, que eu terei o maior prazer em responder e te enviar esta campanha no nome de Jesus. Vamos ver aqui na igreja então, quantos que iniciam a campanha hoje? Coloque-se em pé, que eu quero orar por sua causa em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco eu vou explicar sobre os cultos das próximas campanhas, tá bom? Vamos falar daqui a pouquinho, antes de encerrar. Você não vai quebrar sua campanha, mesmo sendo feriados, como semana que vem e na outra, tá bom? Vamos falar com Deus então. Senhor Deus e Pai, aí estão seus filhos, Senhor, que estão em campanha, iniciando hoje, com um propósito, Senhor, o qual nesse momento eles estão apresentando em oração. Apresente a Deus a sua campanha agora, tá? Eu estou apenas em oração enquanto você está falando com Deus. Aí estão eles, Senhor, cada um deles diante da tua presença, e o Senhor está mandando que os seus anjos colham cada clamor, cada pedido, e sejam apresentados diante da tua presença. Também na internet, se houver alguém neste momento orando, envia teus anjos, Senhor, para colher o pedido desta campanha, e seja ela apresentada diante do Senhor, para a tua exclusiva glória. Deus, em o nome de Jesus, eu estou concordando com eles, aquilo que o Senhor determinou para esta campanha, para que eles recebam a vitória. Receba cada clamor, cada petição, em nome de Jesus. Deu tempo de você falar com Deus da sua causa? Amém? Se você não deu tempo, você depois já preencher em casa, vai fazer a sua oração de novo. Você deve detalhar aqui no espaço qual é a causa, escolher aqui se é pessoal, se é para terceiro, colocar o teu nome e acompanhar na agenda, na sequência, para não se perder. Amém, igreja? Então você que está orando,
você que orou e apresentou a sua campanha, agora é hora de fazer a oração de ligar aqui na terra em concordância. Você também na internet, faça a seguinte oração junto com os irmãos aqui da igreja. Repita essas palavras em nome de Jesus. Digam: Senhor Deus, eis-me aqui diante da tua presença. Acabei de apresentar os motivos desta campanha. Agora estou orando junto com meus irmãos para declarar publicamente a minha fé, pois eu sei a quem entreguei e sei de quem receberei a vitória. Tudo provém de ti, e é em o nome de Jesus Cristo que eu declaro a minha vitória sobre esta causa, e eu darei testemunho desta vitória, para que o teu nome seja glorificado em o nome de Jesus. Amém, igreja? E eu concordo com a sua vitória e declaro por terra todo espírito imundo que tentar se levantar contra esta causa, e você dará testemunho, e o nome de Jesus será glorificado na tua causa. Você crê? Então leva para sua casa, preenche e fique mais 7 semanas cumprindo esse propósito, ouvindo a palavra. Pode se sentar. Eu vou pedir que fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia. Assim também na internet, se houver alguém que está do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé agora. Só o que crê, amados. Deus é Espírito, Ele está à procura de adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Agora você vai falar com Deus coletivamente, não precisa fazer aquela oração individual, porque ela já foi apresentada no primeiro dia. Então agora você, junto com teus irmãos, faça a seguinte oração, e você na internet também. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez, diante da tua presença, em o nome de Jesus, declarando publicamente a minha fé, e a minha certeza e convicção é de que eu já recebi a minha vitória, e eu darei testemunho desta graça, porque eu sei, desde o primeiro dia eu declarei a quem entreguei, e sei de quem receberei a vitória, em nome de Jesus. Diga amém? Que caiam por terra todos os inimigos de Deus, e Deus seja glorificado no seu testemunho, em nome de Jesus. Você toma posse? E eu concordo com a sua vitória, em nome de Jesus. Podemos assentar-se, e se você encerrou a campanha hoje, coloque ela no vaso de oração e goze da alegria de esperar no Senhor, porque Ele mostrará a glória dele sobre a sua campanha, em nome de Jesus.